Se vocês vissem a respirada funda que eu dei para começar esse episódio, vocês iam entender o que vem por aí, meu bem. Hoje eu tenho aqueles causos da vida, as coisas que acontecem comigo, que eu falo, preciso falar sobre isso. A minha sessão de terapia é amanhã de manhã. Enquanto ela não chega, a gente vai conversar sobre uma coisa que aconteceu não só comigo, como com os meus filhos hoje. E eu confesso que eu tive que colocar muito para jogo a minha gestão emocional. E o que eu levo hoje, sabe, gente, há tantos anos falando de comportamento, de autoconhecimento, gestão emocional não é engolir o choro. Para de engolir o choro. Gestão emocional é você deixar essa emoção vir, entender que ela faz parte e deixar ela sair. E, claro, criar recursos e ferramentas para administrar esses fluxos que vêm, que muitas vezes parecem que vão engolir a gente, tipo hoje. Mas eu vou te contar tudo. Eu espero que, através desses monólogos, das minhas entrevistas, você possa encontrar aí um ponto de acolhimento, de empatia da minha parte, das convidadas, de inspiração, de entender que você não passa sozinha pelo que você passa, e aqui eu procuro trazer também insights, ideias, dicas, práticas que possam te ajudar aí nesse caminho evolutivo, na sua jornada aí de atualização da sua identidade, de recálculo de rota, para que você passe a se orgulhar de quem você é hoje, ao invés de ficar buscando a tal da melhor versão, não é mesmo? Então, se você chegou agora e gostou de tudo isso, lembra de seguir o podcast, depois comenta qual foi o ponto que mais te tocou, onde você realmente olhou e falou, puxa vida, isso daqui veio para mim hoje, e compartilha esse episódio para que ele chegue mais longe. Eu coloquei aqui no meu caderninho, aquele caderninho de milhões que eu sempre trago, que quem assiste, né? Porque tem gente que só ouve, tem gente que assiste. Sumiu. E eu não vou buscar o culpado por isso, que provavelmente sou eu mesma. Inclusive, eu coloquei nesse caderninho extra o título de Pare de Buscar o Culpado, porque foi algo que eu senti muito forte hoje, diante daquilo que aconteceu. Vamos imaginar aqui um pouco do contexto de como está a minha vida atualmente. Eu estou muito feliz, gente, com o meu trabalho. Eu decidi que nesse ano de 2023 eu ia focar em novos projetos que estavam engavetados por N motivos. Pelo timing, pela maternidade, pela minha possibilidade, né? Pelo meu possível, porque às vezes a gente tem muitas vontades, mas a gente tem que entender o quanto que a gente pode entregar e dar para o mundo com qualidade, sem comprometer nossa saúde mental, nossa saúde física. Então, eu me preparei para chegar em 2023 e assim, investi na vertical de educação da minha empresa, nos cursos, no Liberdade de Ser, que acabou a primeira turma, tem um tempinho já, estamos aqui abrindo as vagas para a próxima turma. Se você gostar dessa ideia, eu vou deixar o link aqui para vocês. Então, tem Liberdade de Ser, tem 7 Chaves da Prosperidade, que é o meu novo projeto, é um método de 21 aulas para você destravar aquilo que está aí te bloqueando, te impedindo de viver uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida leve. E tem aí N outras coisas, né? Evento presencial no primeiro semestre, no segundo semestre, palestra internacional, treinamento no Japão. Ai, gente, tá tudo acontecendo, eu tô muito feliz. Só que o que acontece? Eu estou mais ausente dos meus filhos. Eu tenho ido para São Paulo 2 vezes por semana. Eu tenho muitas vezes dormido fora de casa, mas eu me preparei para estar aqui. Felizmente, gente, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho um pai ativo e presente em casa, então eu consigo fazer com que nesses momentos de ausência, os meus filhos tenham pessoas ali com as quais eles se sentem seguros, que eles podem confiar, que eles vão ficar super bem. E eu aprendi também a pedir ajuda, a receber ajuda e abrir esse espaço para minha carreira. Agora o Liam tem quase 1 ano e meio, né? 2 anos e meio, olha que é doida. O Liam tem quase 2 anos e meio e eu coloquei um pouco de prazo, comecei a pôr prazo nos meus sonhos, nos meus objetivos. Então eu tô onde eu queria estar, com uma família feliz, uma família estruturada, mas eu ainda sinto esse peso da minha ausência. Então o que eu tenho feito? Criado momentos com as crianças e possivelmente só eu e eles. Eu tenho tirado as noites. Ontem eu cheguei de São Paulo, eu tive 3 compromissos, dei entrevista num podcast, no dia anterior estava num programa de TV. Cheguei, eu falei, filha, a mamãe chega às 7 horas da noite e eu não tenho
nada na minha agenda. Você e o Liam estão na minha agenda. Vocês são o meu melhor compromisso no fim desse dia. E de fato, tive ali uma noite com eles, eu cheguei, aí o Krika estava com ele, saiu para fazer a corrida dele, que ele tem os treinos de corrida, se preparando para uma ultramaratona que ele vai fazer no segundo semestre. Então a gente está muito assim, nesse revezamento intenso, e eu confesso que às vezes eu sinto por isso. As crianças também? Também. Mas a gente que é mãe sabe como é sentir culpa, né? E ela vem praticamente todos os dias. Então ontem tive uma noite bacana com as crianças, dormimos agarradinho ali, bonitinho. E hoje, quando eu acordei, eu falei, bom, é uma diária de podcasts que eu gravo geralmente 4 programas. E eu gosto de fazer alguma atividade física, de preferência uma corrida, uma atividade mais vigorosa, porque isso me ajuda muito no meu trabalho. Eu consigo ter mais clareza, eu consigo estar com a minha vitalidade em dia, então eu tomo meu chá, faço os meus pranayamas, a minha ativação de timo, que as minhas alunas do Liberdade de Ser sabem de tudo isso que eu estou falando, porque tem também, né, entre os conteúdos do curso, muitas práticas para você se equipar do que você precisa no momento que você precisa. Então, você precisa relaxar? Tem. Você precisa se ativar? Tem. E eu faço isso comigo há anos no contexto diário. Então, eu sei como me cuidar. Eu falei, bom, vou treinar. E as crianças em casa. E os dois olharam para mim, mamãe, a gente quer ir junto, a gente quer ir junto. Eu falei, beleza. Tipo, eu nem raciocinei muito, eu não pensei nas entrelinhas. Falei, vamos pôr roupa de treino todo mundo. E vamos descer com a mamãe, mas a gente tem o quê? Meia hora, porque é meia hora que eu tenho hoje. Então isso também eu venho aprendendo, como eu adapto o que eu preciso fazer pro tempo que eu tenho, pra energia que eu tenho, pro momento que eu tenho. E daí às vezes assim, tipo, Krika tava indo pra São Paulo, eu falei, tudo que eu posso fazer é levar eles. Eu não tenho muita alternativa, hoje eu não quero também sacrificar o meu treino, que vai ser importante no meu trabalho. Desci com as crianças na academia do prédio, não tinha ninguém. Daí eu falei, beleza, eles ficam aqui comigo. Pus um colchonetezinho para cada um e comecei a fazer meus exercícios. Meia hora de treino. E aí tava lá, eles pegando fogo, lógico, de manhã, acordam com a corda toda. A Lili ama subir no espaldar. Eu já fiz isso 10 vezes com ela ajudando, né? E até que hoje ela já tá maiorzinha, ela sabe o que fazer, tem colchonete embaixo, beleza. Aí chegou uma vizinha que eu não conheço para treinar. E uma das primeiras abordagens que ela fez quando ela chegou, ela falou, você sabe onde sua filha tá? Eu falei, sim, ela tá no espaldar, lá no alto, né? Ela tá, tipo assim, você não vai fazer nada? Eu falei, mas fica tranquila que ela tá acostumada, tem o colchão embaixo, ela sabe como subir, como descer, e disso daí ela tem bastante habilidade. Aí ela falou alguma coisa que eu não lembro, que eu também não vou pôr palavras se eu não lembro. E daí ficou uma situação assim, eu percebi que era uma pessoa que não estava ali muito receptiva às crianças, porque as crianças queriam muito falar com ela. E eu entendo. Eu entendo. Por quê? Quando as crianças insistem de fazer yoga comigo e tudo mais, tem dias que eu preciso de mim. Tem dias que eu preciso da minha solitude, do meu silêncio, mas nem sempre. Quem é mãe sabe, nem sempre a gente tem. E às vezes vai do jeito que dá. Vai se deixar para depois? Às vezes sim, mas eu aprendi a não me deixar para depois, então minimamente eu adapto. E muitas vezes o que eu gostaria de fazer sozinho eu vou fazer com os meus filhos. E hoje foi esse caso. E daí eu falei, pessoal, é o seguinte, a moça veio fazer o treino dela, a gente precisa dar o espaço dela, não vamos ficar em cima, porque as crianças aqui, eles são super comunicativos, eles adoram conversar com todo mundo e querem falar. E ali eu tava chamando, tia, vem me ver, tipo, nunca viu na vida. E eu, meu Deus, eu acho que não é realmente, assim, a pessoa que está ali para isso. E não tava, de fato. Aí eu já comecei a ficar, como eu contorno, eu preciso terminar meu treino e tudo mais. Aí chegou a personal da moça, e eu falei, tá, beleza, vai, Juliana, você tá acabando, falta uma série e tudo mais, e continuei fazendo ali. Só que, gente, o Liam pega muito fogo. E ele tava querendo conversar, querendo falar com a moça, seu filho, e ele tem 2 anos. Eu converso com eles desde o dia que eles nasceram, desde o dia que eles estavam na barriga, eu converso de igual para igual, mas a gente sabe que um menino de 2 anos, eu não vou esperar que ele sente no colchonete e fique olhando o meu treino, ele não vai. Eu sei disso e eu respeito isso, mas nem sempre o entorno entende, respeita ou tá preparado. E aí, beleza. Era assim, os minutos finais, eu lá com o kettlebell, tipo, fazendo maior força e tal, não sei o que lá. E eu vi que tava uma situação. Até que a moça falou assim, olha, não vai rolar, não dá, isso daqui não é um lugar, é perigoso, não sei o quê. Aí eu olhei, ela, sua filha tava no espaldar e não sei o quê. E se ela caísse, eu falei, bom,
entenda, eles são responsabilidade minha. Então, se ela tava no espaldar e eu autorizei, tá tudo certo, porque ela é minha responsabilidade. E daí, assim, eu acho que eu treinei a minha vida inteira pra escutar o feedback que for. E nunca foi muito fácil. Eu treinei a minha vida inteira pra estar aqui te ensinar gestão emocional, mas fala com os meus filhos. E naquele momento eu falei, se tem um convite da vida pra Juliana hoje, é aprender a segurar a onda quando o negócio vai além de mim e é com os meus filhos. E aí eu respirei fundo, falei, eles são minha responsabilidade, mas tá certo, eu vou me retirar. Pessoal, vamos guardar os colchonetes. E assim, gente, eu juro, me orgulho da minha reação, mas eu segurei muita onda por dentro. Vamos guardar os colchonetes, pessoal, vamos subir, porque tá certo, né? A pessoa quando vem treinar quer espaço, quer silêncio, realmente não é um lugar de criança. Aí depois eu comecei a pensar, eu falei, será? Acho que nem pode, né? Vir com a criança na academia, eu que tô errada. Porque daí eu tentei achar um lugar pra não criar uma raiva imensa dentro de mim. Que eu senti raiva, senti. Eu fiquei mexida, fiquei triste, fiquei. Eu falei, tá bom, é aqui, valida suas emoções, você não vai ter reatividade, não precisa disso, depois você se resolve, Juliana. Depois você se resolve, você sabe o que fazer. E o Liam, a criança sente a energia, né? O Liam começou, e ele tem uma coisa, que às vezes ele tem uns momentos de fúria, que é muito pra ele, e que ele grita, que ele tem uma certa agressividade, é uma característica dele. Eu vou querer mudar meu filho, mas eu posso educar meu filho. Só que como eu ponho limites num território que não é nosso e que tem outras pessoas, então sai de cena. Vamos guardar os colchonetes. A Liliu entendeu. Falei, filha, vamos subir, a gente termina lá em cima, certo? Peguei o Liam no colo, ele não queria, ele chorou muito. Eu falei, olha, eu tô saindo, peço desculpas pelo transtorno, um bom treino, um bom dia. Que é o mínimo que eu posso ter, sabe, gente? Eu posso perder tudo, mas eu não vou perder a minha dignidade, eu não vou perder a minha educação. Eu honro o que os meus pais me ensinaram, mas eu sumi. Eu falei, poxa, tudo que eu queria era ter um momento de qualidade com os meus filhos. Eles ficam tão felizes de treinar comigo, é um baita bom exemplo. Eu só queria meia hora com eles. Eu tô trabalhando tanto. Eu chego, às vezes eles já estão dormindo. Eu saio, eles estão dormindo. Tava tudo bem, não tinha ninguém. E aí eu subi, tentei não transparecer isso na frente deles. E eu precisei falar pra eles, pessoal, é o seguinte. Eu quero que vocês sempre sejam quem vocês são. Espontâneos, criativos, livres, alegres. Mas a gente tem que entender que tem certos lugares que a gente precisa se adequar. Não se percam de quem vocês são, mas tem lugares que não estão preparados para crianças, que não foram pensados para crianças. Tem pessoas que também não querem conversar, seja com uma criança, seja com um adulto. E bonito na vida é quando a gente entende o ambiente e a gente, sem ferir quem a gente pode se adaptar. Eu tô falando isso para vocês hoje. Você, filha, tem 5 anos. Você, Liam, tem 2 anos. Talvez vocês ainda não entendam profundamente. Mas se lembrem que às vezes a gente vai precisar, sim, abaixar a cabeça, pedir desculpas. A gente vai precisar se retirar. Mas não é errado ser quem a gente é. Não é errado vocês serem alegres, felizes. Não é errado vocês quererem conversar com todo mundo. Tá tudo certo. Mas a gente tem que entender que tem pessoas que são muito diferentes da gente. E que nem sempre vai ser da maneira como a gente queria. Vamos subir? Mamãe vai tomar banho, vocês continuam brincando na sala. Aí eu falei, bora, pessoal, subir. Caraca, eu entrei num banho, mas eu chorei. E aí eu comecei a entrar num ciclo de vitimismo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode ter toda a razão do mundo, mas toda história tem 3 lados. Tem o seu lado. Tem um lado do outro. E tem um lado da verdade que depende de interpretação. Então tem um fato que pode ser interpretado de N maneiras.
Quando eu percebi que eu tava falando assim, não, mas, poxa, as pessoas não sabem o que eu tô passando. A mulher não sabe o que eu tô passando, qual era a intenção de estar aqui. Será que eu deveria voltar lá e explicar pra ela que isso aqui era só uma tentativa de uma mãe que tá passando dias longe dos filhos e só quer ter um momento com eles e que, pra cuidar da saúde, precisa carregar eles embaixo da asa? E olha que eu tenho rede de apoio, olha que eu tenho um pai em casa, eu tenho gente, mas tem momentos que sou só eu. É uma mãe só tentando tampar um vazio possível dentro deles. Será que eu devo voltar lá e falar? Eu falei, não tem que explicar. E sai desse lugar do, ela não sabe o que eu tô passando, o mundo não sabe o que eu tô passando. Porque eu também não sei o que ela tá passando. Eu não sei a vida dela, eu não sei as circunstâncias dela, eu não sei os problemas que ela tem e às vezes ela só precisava, assim como eu, de um momento com ela, para fazer o que precisava ser feito. Eu precisava ficar com os meus filhos, eu queria ficar com os meus filhos e ela talvez queria ficar sozinha e treinar. Da mesma forma como eu não sei o que eu tô passando, eu não sei o que ela tá passando. E na hora que eu integrei isso, eu falei, pronto, para de achar o culpado. Procurar o culpado não resolve nada. E muito pelo contrário, gente. Assim, a culpa, ela não ensina. A culpa, ela não agrega. E a culpa aprisiona. De que adianta eu colocar a moça como uma culpada de qualquer coisa, da minha frustração, do mal-estar com as crianças, do sei lá como eles reagiram a isso, porque a gente não sabe na hora, né? Às vezes a criança vai manifestar dali a 2 dias, com algum comportamento que você acha que é aleatório, mas veio de uma gênesis, né? Veio de algum lugar. Não sei. Não precisa ser culpado, isso não vai me ajudar. E eu também. Tava no lugar errado, na hora errada, da maneira errada. E olha que vocês sabem que eu não costumo falar em certo e errado, mas sim, eu tava. E eu falei, eu vou mandar uma mensagem pro síndico, vou relatar de uma maneira educada, neutra, porque a questão da forma como a gente foi abordada, cada um tem o seu tom, cada um tem a sua educação, então não sou eu que vou, enfim, entrar nesse mérito. Mas falei, ó, possivelmente isso tá na convenção do prédio, que eu nunca me dei o trabalho de ler, que eu não posso ir com criança, mas eu fui. Porque o ambiente da academia é um ambiente que tinha imagem de segurança, mas acho que voltaram de não ter. Então, assim, se chegar em você, eu não quero que você perca tempo procurando aí quem foi o condômino que levou os filhos estridentes, porque fui eu. Se você precisar me notificar, alguma coisa sou eu, você sabe qual é o meu apartamento. E eu peço desculpas por esse transtorno, tá? No que aconteceu, mas eu quero que você saiba por mim. E daí, eu ainda tô, assim, muito sensibilizada, vocês podem perceber. Mas eu achei legal a gente falar sobre isso, porque dentro daquele ciclo de ela não sabe o que eu tô passando, veio um monte de coisas, assim, na minha cabeça. A sociedade não tá pronta para as crianças, a sociedade não acolhe uma família, a sociedade não sabe lidar com a infância. Acho que em partes são verdades, mas eu não preciso me retroalimentar disso tudo, que não é a energia que vai me tirar desse lugar. Não é. O melhor que eu faço é demonstrar para os meus filhos como agir diante dessa sociedade, não culpabilizar essa sociedade. É fazer uma diferença nessa sociedade. É fazer diferente. E num momento em que tiver no avião uma criança chutando a minha poltrona, eu não sei o que eles estão passando. Então, assim, gente, sai do umbigo. Sai do umbigo, porque às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo. E a gente não faz ideia do problema do outro. E também tem um outro porém. Não é assim só sair do umbigo e se colocar nesse lugar de que, poxa, mas eu faço tudo errado, eu errei. Não. Não precisa se invalidar. Quais foram as suas intenções? Qual era o seu intuito? Não se invalida não, mas sai do umbigo. E aí foram todas essas reflexões que eu fiz, porque o que aconteceu naquele momento? Você consegue colocar numa palavra? Porque para cada um cai num lugar, cai numa ferida. Para mim é rejeição. A minha família foi rejeitada daquele ambiente. Porque a rejeição sempre foi a minha pior ferida, que já está felizmente tratada, mas que existe uma cicatriz, que talvez eu não elimine, mas eu sei lidar diferente, entende?
E se a gente pega a rejeição, afeta o meu pertencimento, afeta meu conforto emocional, afeta a minha segurança, afeta a minha estabilidade. Eu me sinto persona não grata, eu me sinto uma intrusa, eu me sinto... Eu não quero, sabe? Eu não gosto de incomodar. E eu me senti um incômodo junto com os meus filhos. Então eu sinto que eu cheguei num lugar de mexe comigo, mas eu preciso aprender a bater no peito e falar, pode mexer comigo, com a minha família, com os meus filhos, que, eu tô aqui, eu sustento todo mundo. Mas ainda falta um caminho. Ainda falta um caminho e é isso, minha gente. A gente vai se deparar com situações, lugares e pessoas que vão cutucar você naquele lugar que você mais precisa. E eu poderia ter continuado pensando, poxa, mas logo no dia do podcast, que eu tenho que estar bem, que eu tenho que não sei o que lá, não tenho que nada. Eu tenho que simplesmente entender os recados da vida e as lições que ela está me proporcionando. Mas aí é eu comigo. E aí eu quero contar uma história para vocês que o Krika me contou uma vez, eu acho que ele ouviu num podcast, porque eu não sei em que tempo que ele consegue consumir tanto conteúdo, ler tanta coisa, e ele sempre me ensina, sabe? E quando a gente se tornou pais, ele falou que ele soube dessa história de uma família que estava no metrô, e enquanto eles esperavam o vagão da linha que eles tinham que embarcar, estava lá o pai com 2 ou 3 crianças, eu não me recordo, e as crianças causando, gritando, se jogando no chão, se batendo, brigando, e o pai com o olhar perdido, esperando o vagão que ia levar eles possivelmente para casa. E as pessoas ali olhando, aquela coisa que quem tem filho sabe, começam a olhar torto para você, aí começam a olhar torto para os seus filhos. E ninguém acho que está se perguntando se existe alguma circunstância, se a criança tem uma determinada condição, se aquela família, né, passou por alguma coisa. Mas ali, assim, as pessoas se incomodando grandemente com aquelas crianças, sendo livres, inclusive emocionalmente, causando. E aquele pai que não fazia nada, mas que absurdo. As crianças estão ali daquele jeito, num local público, e o pai não faz nada. Nem, assim, um gritando com o outro, e o pai não chama atenção. E aí foi lá uma pessoa abordar esse pai e falar, você não tá vendo que seus filhos estão causando um distúrbio aqui, você não vai fazer nada? E aí esse pai levou um tempo até para olhar para a pessoa, ele tava com o olhar perdido. Aí ele virou, olhou para essa pessoa e falou, eu sinto muito, eu sei. Mas a minha esposa acabou de falecer. E eu não sei nem o que fazer. O melhor que eu posso fazer agora é respirar fundo e continuar sendo pai dessas crianças. Ninguém sabe o que você está passando. E é uma história real. E às vezes você não vai ter oportunidade de falar o que você está passando. Como o seu álibi. Mas entende que você não precisa criar nenhum tipo de fúria, ainda que você queira. Se a fúria veio, vive essa fúria, vive essa raiva. Mas você não precisa tornar o mundo mais cinza pelas abordagens que você vai ter. Pela falta de empatia. E assim, gente, eu venho de uma realidade, eu tenho aqui, né, o meu privilégio, a minha perspectiva, tenho os meus desafios. Eu não sei se o mundo está cinza, porque tudo que você passou foi muito para você. E você veio de um lugar diferente, de circunstâncias diferentes. E eu não tô dizendo que tá errado, que o seu mundo está cinza. Mas quando a gente para de procurar os culpados, e a gente para de pôr culpa na gente, para de pôr culpa no outro, a gente tira uma carga imensa das costas. E parar de esperar também que vão sempre entender, que vão sempre acolher, que a vida e as pessoas vão ser empáticas, porque não vão. Mas quem é a gente nisso tudo? Como a gente está se abastecendo de si para poder lidar bem com esse tipo de coisa? Como a gente cria recursos para chorar no banho depois e conversar com uma amiga e poder falar sobre isso para não ficar carregando isso? Se cuida.
cuida da sua sanidade. E às vezes vai ser sozinha. Mas se possível, pede ajuda, pede colo, pede ombro, pede abraço. Se for possível, faz uma terapia. Mas se permite descarregar isso, você não vai te fazer bem continuar carregando. E tudo aquilo que você carregou até hoje encontra fórmulas de deixar sair o que não serve mais. Não sei, eu não me lembro de ter cruzado com essa vizinha. Possivelmente eu vou cruzar e eu sei que eu não vou sentir nada, assim, raiva, ressentimento, porque eu acho que eu me coloquei no meu lugar e ela no lugar dela quando eu entendi que a gente não sabe uma outra o que está se passando em cada vida. Então, a partir daí, não vou achar nada, assim. E tudo bem se você pensa diferente, mas eu tô te contando o que me ajudou nesse momento e nesse dia, entendeu? E o Krika até saiu de cena, mas eu entendo o lado dele também. Porque ele já tem outra forma de lidar. E eu não quero causar confusão, não vou pôr ninguém pra brigar por mim. Já fiz muito isso. E sou muito grata, mas hoje eu sei o que fazer. E eu sei também que se eu precisar de ajuda eu peço, mas eu não precisava, deixa a moça treinar, ela também tá precisando, né? E no fundo, você tem alguém aí que pode a terceira, né? O terceiro lado da história, acho que só Deus mesmo. Pra poder olhar pra tudo lá de cima e da forma dele. Porque a gente sempre vai interpretar diante da nossa humanidade ou da falta dela, né? Mas é isso, gente. Ufa, obrigada por vocês serem companhia nesse dia. Nada é à toa, que bom que eu tô aqui com essa equipe incrível, com as pessoas que já fazem parte da minha vida, da minha história, que já me ouviram chorar muito e que não me reprimem. E ainda que vira e mexe, quando tem os cortes que eu tô chorando, a galera fala, ai, não vai lá chorar, não chora. Não, tô nem aí. Bora, né? É a gente ser livre pra ser quem a gente é isso que eu ensino, então tem que ser a primeira. Se você gostou, volta. Todo sábado, às 11h11, tem um novo episódio de Juliana Góes Podcast. E a gente também tem os episódios com convidadas aqui ao longo da semana, geralmente às quartas-feiras. E vai ser um prazer te ver de novo. Compartilha. Segue o podcast, avalia também. Estou muito feliz que a gente passou de 1.200 avaliações e a gente segue aí nos top podcasts mais ouvidos do Brasil. Sou muito grata em poder ter a minha voz chegando a tantas pessoas e que a minha voz possa fazer alguma diferença na sua vida. É esse o grande objetivo disso daqui. Um beijo no seu coração e até o próximo.